Então vamos lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, né? Espero que todo mundo aí esteja aguentando essa quarentena, né? Passando por esse momento de distanciamento social. Para ajudar, nós estamos com um pouquinho mais de frio do que o habitual hoje. E na data de hoje a gente vai trabalhar os princípios da andragogia, né? A segunda parte da aula. Me chamo Conrado, sou fisioterapeuta, técnico de segurança do trabalho, ergonomista, professor aqui do Senac Araraquara, tá bem? Na aula passada, a gente começou a tratar alguns princípios da andragogia, então a gente vai abordar esses princípios de maneira bem mais rápida agora, e também aí trazendo um conteúdo um pouco mais voltado realmente à educação na área de saúde e segurança do trabalho. Então, quando a gente fala sobre andragogia, né, a gente precisa lembrar primeiramente aí que essa aula vai estar gravada, está disponível aí, né, no nosso canal no YouTube, né, tanto lá no LinkedIn como no YouTube. Então, lá no canal Quem Ensina Aprende. Você pode me procurar lá no LinkedIn também, fazer a nossa conexão, ou ainda no YouTube, através dos vídeos que nós estamos gravando, tá bem? Agradeço aí quem está acompanhando a gravação dessa aula. E você que não pôde acompanhar a gravação dessa aula neste momento, seja por conectividade, seja pelo horário, por qualquer outro, outro problema de conectividade, peço que você assista essa aula e as demais aulas do canal também. Quando a gente falou lá sobre andragogia, então a gente trouxe inicialmente que a andragogia ela vem da junção de andros e anagogos, né, que é a ação de educar adultos, tá? Ou a ciência aí que estuda a educação para adultos. Na sequência, nós falamos do Malcolm, né? Esse pedagogo, né? Ele estudou uma chamada aí do pai da andragogia. Ele disse essa frase, né? Que os adultos aprendem com metodologias de ensino diferentes de crianças e de jovens. E de fato ele está certo. A gente adulto, né, nós que somos adultos, nós temos uma outra forma de aprender, né? E o ensino precisa ser diferenciado do que é passado lá na pedagogia, né? Que é o estudo que nós vimos também que a pedagogia é a forma de ensinar, né, os jovens, os adolescentes, as crianças, né, mas que consequentemente já os adultos eles têm uma outra forma. Então a pedagogia geralmente trabalha com a exposição da matéria, e o método decoreba, né? A gente falou, a gente tem alguns exemplos aí do português, né? Da conjugação de verbo, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. A própria matemática, ela é decoreba, né? Ela é feita dessa forma. Então, um vezes um vezes dois vezes, e por aí vai, né? Então, a gente tem que apresentar essa diferença clássica para vocês nesse momento. Pedagogia da andragogia, né, que se aprende aí através de exemplos técnicos, práticos, né, tem até o vai lá e faz, né. Então, a andragogia, ela geralmente trabalha com situações reais de trabalho, com problematizações, com situações diferentes de trabalho, no qual as pessoas se interagem, né, justamente com a problematização, com a situação real e tentam aí aprender através de atividades mais voltadas aí à sua experimentação, à sua experiência. A gente parou nesse slide no qual a gente traça aí um paralelo entre a pedagogia e a andragogia, né? Lembrando que na pedagogia o professor ele é o centro, ele que decide o que quer ensinar, né? O que ele vai passar, o que ele vai ensinar. A metodologia geralmente é conteudista, né? Ela é baseada em fatos que não necessariamente se relacionam com a realidade. Então ele vai passar basicamente aquilo que está na apostila, aquilo que está no livro. Quando a gente fala sobre pedagogia, né, a gente precisa lembrar que poucos participam do processo, tá bem? A aprendizagem geralmente ela é voltada por métodos de memorização e repetição.
Então, a repetição e a memorização, conforme a gente falou, né? Os métodos decorebas aí que a gente busca, né, dentro da pedagogia. Até eu faço o paralelo aí em relação a esse bonequinho de chapeuzinho verde aí e as crianças abaixo com o chapeuzinho vermelho, tá bem? A gente falou mais sobre isso na aula passada, você que está acompanhando a nossa gravação agora já sabe sobre isso, né? E agora que você está assistindo essa gravação pela primeira vez, volta lá na aula 1, e estuda um pouquinho mais isso aqui, pega essas orientações que a gente abordou sobre a diferenciação, tá bem? Então, lá eu vou explicar, por exemplo, por que que tem o triângulo aí, por que que tem as setas, por que do outro lado tem o círculo ali, tá bom? Então, vamos seguir aqui. A andragogia, ela já vê o professor como um facilitador, ele que age conforme as necessidades dos educandos, especificamente aí, respeitando as suas especificidades, respeitando o limite de cada um, vamos assim, podemos assim dizer. Os educandos, eles participam ativamente do processo, né, desse ensino-aprendizagem, construindo habilidades, capacidades de expressão e baseando no cotidiano, baseando-se no que faz aí parte do cotidiano de cada um. A gente falou lá sobre treinamentos, então eu abordei com vocês as competências, né, os conhecimentos. Por sua vez, quando a gente fala sobre especificamente aí sobre esse aprendizado, né, nós estamos falando então aí da competência, nós estamos falando das habilidades de cada um, e, acima de tudo, da atitude daqueles trabalhadores que eles terão perante ao processo de aprendizagem deles, tá bem? Lembrando que a gente, na segurança do trabalho, eu posso abordar vocês que a partir do momento que vocês escolhem trabalhar com educação, escolhem trabalhar com segurança do trabalho, vocês precisam atuar aí com educação, tá? O ensinamento especificamente, tá bem? Então, falando em outras palavras, né, é legal vocês conhecerem essa diferenciação e, acima de tudo, aplicarem essa diferenciação na segurança do trabalho. Quando eu falo sobre a pedagogia, então é um ensino mais voltado à criança, né? Então é legal aí, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a pedagogia, o aprendizado mesmo dentro de casa, o aprendizado com crianças. Mas quando eu falo da andragogia, já é uma forma de se tornar um facilitador aí da educação para adultos, tá bem? Então, sendo assim, a gente encerra, né, a recapitulação aí da nossa aula, mas aí a gente entra na parte 2 da nossa disciplina. Lembrando então que a andragogia ela é a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender. Segundo a definição acreditada aí a Malcolm Knowles, que na década de 70 começou a estudar a andragogia. Esse termo andragogia, conforme a gente já falou, né, lá no começo, que significa a ciência, né, ou a arte ou a ciência de estudar a educação de adultos, refere-se a um conceito da educação voltada para exclusivamente de adulto em contraposição, né, em contrapartida à pedagogia, que se refere à educação de crianças, né, por isso que vem lá de paidos, né, do grego, antiga criança, né. Toda vez que a gente fala, então, sobre andragogia, é legal a gente bater nessa recapitulação e bater nessa tecla que a andragogia é o estudo de adultos e a pedagogia é o estudo das crianças, tá bem? Para os educadores, né, especialmente o Pierre Fonder, aqui ele traz lá em 1973, que a andragogia é um conceito amplo da educação do ser humano, em qualquer idade. Tá bem? Então, a gente pode pegar ali um indivíduo, né, que ele já chegou na sua fase adulta, né, passou dos 18 anos, ele pode ser considerado um adulto, né, se ele teve lá uma boa formação, né, e de certa forma também eu posso trabalhar com a educação especificamente com qualquer idade, tá bem? Então esse é o princípio da andragogia,
é associado também à questão profissional, porque dificilmente uma pessoa começa a trabalhar antes dos 18 anos, né? Hoje, principalmente por causa da lei, né? Não que seja ruim isso, né? Mas quando a gente fala sobre um indivíduo adulto, geralmente ele já está trabalhando numa empresa com 18 anos e ele precisa continuar aprendendo, tá bem? Se ele não aprender através dos princípios da andragogia aí, a vida, de certa forma, vai ensinar ele, mas por outros caminhos, tá bem? E a Unesco, por sua vez, já utilizou o termo para referir-se a uma espécie de educação continuada. Então, quando a gente fala de educação, de certa forma, nós estamos levando em consideração lá que a gente aprende, né? A gente nasce, nossos pais nos levam na escola, e a criança, antigamente, ela era vista como uma tábua rasa, né? Que a gente ia lá e depositava informação. Mas dependendo do valor da criação daquele indivíduo, daquela criança, ela também já tem uma formação, né? Uma educação. Os pais educaram daquela jeito, daquela forma, tá bem? Lembrando assim, pessoal, uma perspectiva minha aí, né? A escola em si, ela ensina, quem educa realmente são os pais. E quando a gente fala sobre ensino especificamente, aí sim a gente consegue é, passar princípios, considerações, conceitos, conceituações sobre a segurança do trabalho, sobre qualquer disciplina. Mas se a pessoa teve uma má educação dentro de casa, ela vai ser um mal educado dentro do trabalho também, tá bem? Então, alguns valores e princípios aí, eles precisam vir de berço, tá? Lembrando, pessoal, que essa é a definição do Conrado, nenhum desses nomes que a gente citou aqui falaram sobre isso, tá bem? E aí eu preciso entender 5 perguntinhas aqui que o adulto vai se fazer, né? E talvez vocês estejam fazendo neste momento, né? Porque é um assunto que a gente não lida diariamente, né? Não se fala de andragogia na TV, não se fala de andragogia na internet, e até você vai encontrar algumas coisas, né? Mas geralmente o adulto ele se questiona muito, né? Quem nunca lá quando conheceu a teoria de Bhaskara, né? Ou quando conheceu algumas coisas lá da disciplina de matemática, de física, por que eu vou usar isso na vida? Né? Quem nunca se questionou sobre isso? Até o dia que chegou lá, ou ainda não chegou, né? O, a necessidade de usar, de implantar isso, né? Então, quando a gente fala da teoria de Bhaskara, eu acho muito difícil alguém lembrar de cabeça, né? O que é e para que serve. Quando eu falo do teorema de Pitágoras também, dificilmente alguém vai lembrar o que é, né? Ou para que serve, enfim. Então, quando a gente pega esses exemplos, né, a gente lembra da repetição lá da pedagogia. Mas o adulto ele é um pouco mais reflexível, né? Então ele se questiona, por que eu preciso aprender isso? Né? Então, quando você fala sobre precisar de alguma coisa, se torna uma obrigação, né? E essa obrigação ela nunca é positiva para a educação, tá bem? O que vai mudar na minha vida, né, a partir desse conhecimento? Essa é a segunda pergunta. A terceira questionamento, né, o questionamento maior aí que os adultos fazem, né, é para agora, né? Se eu precisar, posso aprender isso lá no futuro, né? Ou eu preciso aprender isso agora? E para que eu vou fazer, né? Esse para quê, pessoal, é aquele questionamento meio que insensato, né? Para que eu vou utilizar cinturão no trava-queda, sendo que eu não vou subir em altura? Mas se você for trabalhar nessa área e precisar subir em altura, você vai precisar, né, aprender, vai mudar na sua vida, é para agora, né? E para que eu vou fazer? E na prática, como que fica? Né? Então a gente ensina a teoria, lembrando sempre da competência, das habilidades, né? E consequentemente das atitudes do ser humano. Também lembrando que isso vai acompanhar o andamento da vida de vocês, caso vocês queiram trabalhar com educação em treinamento de segurança do trabalho.
Por que eu preciso, né? Então vamos lá por partes. Por que o indivíduo precisa aprender a nadar? Né? Se ele nunca for entrar na água, beleza. Mas se ele, porventura, tiver lá no, no rio, no oceano, né, e ele não souber nadar, ele vai precisar de ajuda, vai precisar de uma boia ali, caso ele não saiba nadar. Aprendemos, então, por função das necessidades. Né? Por exemplo, desenvolver uma habilidade específica para assumir um novo cargo ou realizar uma determinada tarefa. Quando a gente fala, por exemplo, de assumir um novo cargo, é muito comum a gente associar ao novo idioma. Então a gente pega lá uma situação específica de uma pessoa que ela trabalha numa empresa e ela vai se tornar supervisor naquela atividade. Se ela não teve um ensino lá enquanto criança de inglês, por exemplo, uma das primeiras coisas que ela vai buscar é um curso de inglês. Um curso de oratória, um curso de Excel, de Word, de PowerPoint. Porque ela está assumindo um novo cargo, então ela precisa aprender em função da necessidade. Agora, se ela vai realizar uma tarefa nova, né, uma tarefa que é fora do habitual, ela também vai procurar uma especialização, um curso de aperfeiçoamento, um aprimoramento, e tudo isso ele cai aí ao entorno da andragogia, tá? Que é o porquê eu preciso, né? Porque em função da necessidade você precisa continuar aprendendo. Então, a educação continuada, ela entra nesse contexto, ela entra na necessidade do indivíduo continuar aprendendo, tá bem? Então, toda vez que alguém te perguntar aí, por que eu preciso aprender isso? Então, a resposta é em função da sua necessidade para assumir um novo cargo, tá? Ou realizar uma tarefa de maneira segura, você precisa aprender os princípios aí voltados à segurança. Lembrando, pessoal, que a gente, técnico de segurança, futuro técnico de segurança do trabalho, a gente não tem o poder de, de aprovar, de promover ninguém. Né? Dependendo da nossa empresa, dependendo da nossa atividade, tem um setor específico para isso. Quando a gente fala assumir um novo cargo, eu não estou prometendo nenhum cargo para ninguém. Eu estou falando que caso ela venha a assumir um novo cargo, ela precisa continuar estudando, tá bem? Em função daquela necessidade que ela está abordando. E aí nós temos alguns exemplos dentro da segurança do trabalho. Né? Por que eu preciso lá aprender a NR35, trabalho em altura? Por que eu preciso saber manusear uma máquina ou equipamento da NR12? Né? Por que eu preciso ali saber operar uma empilhadeira? Por que eu preciso fazer um combate a incêndio da NR23? Né? Lembrando que é a extinção do incêndio, né? A extinção dos primeiros focos de incêndio. Por que eu preciso conhecer de eletricidade lá na NR10? Por que eu preciso conhecer sobre canteiro de obra lá na NR18? Por que eu preciso aprender sobre espaço confinado na NR33? Por que eu preciso aprender sobre ergonomia em frigorífico na NR36? Por que eu preciso conhecer aí os riscos biológicos da NR32? Então, eu estou trazendo para vocês alguns exemplos, né? Pegando aí 9 exemplos para a gente entender que um adulto ele precisa ser treinado nas NRs conforme as suas necessidades, porque ele precisa, tanto para realizar uma tarefa como para assumir um novo cargo, conhecer esses limites e da sua área de atuação, para que não se acidente, para que não gere nenhum acidente, para que seja saudável a realização daquele trabalho, também. Então, leve-se em consideração todos esses pontos que a gente está abordando aqui. Né? Tem outros também, por exemplo, a gente for pegar a NR6, lá que fala de EPI, também vai ter a questão da pessoa aprender sobre o uso do EPI. Na própria NR17 tem outros treinamentos. Estou trazendo para vocês aí para a gente conceituar os treinamentos mais famosos, vamos assim dizer, da segurança do trabalho. Bom seria, né, se a gente pudesse aí abrir a cabeça de colocar o nosso conhecimento, né, tenho certeza que muitos aí queriam pegar o cérebro do Seabra, colocar na própria cabeça, do Carlos Roberto, né, ou de pessoas que você está próximo, né, que você trabalha, que tem um conhecimento, podemos dizer, bom
né, um bom conhecimento, bastante conteúdo. Então, quando a gente fala da área da saúde e segurança do trabalho, né, o ser humano ele tem a capacidade de aprender. Só que, de certa forma, também, pessoal, alguns acabam sendo até meio preguiçosos, né? E querem aí achar o meio mais fácil, né? Mas não só por causa da preguiça. A gente está vivendo numa sociedade que ela busca um padrão de exigência, de rapidez, né, no seu aprendizado também. Não só no aprendizado, a gente pega lá o celular, a gente quer pegar ele, quer entrar lá no aplicativo, ver como é que está, se está vindo, se não está. A gente tem esse senso de urgência, né? E o aprendizado não é diferente, as pessoas querem aprender rápido. Por isso que tem aparecido já há uns cerca de 15 a 20 anos a educação à distância, o método que você escolhe o seu horário para trabalhar, para estudar. E tudo isso leva-se em consideração o senso de urgência das pessoas que estão envolvidas. Tá? E no treinamento da aprendizado não é diferente. O problema é que nem sempre isso vai acontecer, né, na rapidez com que a gente quer. Tá bem? Então isso vai depender muito da interação, do desenvolvimento, do foco também daquelas pessoas envolvidas. Tá bem? Falando aqui sobre a segunda pergunta, né? O que isso vai mudar na minha vida? Nós queremos aprender para fazer, né? Então, muita gente se pergunta, né? Por que eu vou fazer um curso aí de finanças? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Pode ser que você nunca use, mas se você tiver ali uma economia, se você for ali um, um chefe de casa, né? Alguém que vai comandar as questões financeiras aí da casa, né? De fazer os pagamentos. Você tem que saber ali o que é entrada, o que é saída de dinheiro, também o que é gasto variável, o que é gasto flexível, né? Então, isso é uma das funções, né, da pessoa que conhece as finanças, tá bem? E o que vai mudar isso na sua vida, né, no caso desse aprendizado, é que você pode ter ali uma... Pode ser que você venha a ter, né, um sucesso em guardar esse dinheiro, ou pode ser que você seja um descontrolado financeiramente, tá bem? E você pode fazer o curso que você quiser. Se você deixar ali suas competências, suas habilidades, suas atitudes de lado, o curso que você fez ele não vai mudar muita coisa na sua vida. Você precisa mudar de comportamento também, tá bom? Nós queremos aprender para fazer, então, muito provavelmente a pessoa que ela vai fazer o curso lá de espaço confinado, ela tende, né, a trabalhar naquela situação ou procurar trabalhar naquela situação. O aprendizado entre aluno e instrutor é uma via de mão dupla, né? Os dois ensinam, aprendem e se transformam, tá bem? E aí tem uma frase muito bacana da Cora Coralina que fala o seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Se a gente fizer uma reflexão sobre essa frase, né, dessa escritora, e também ali os dois ensinam, aprendem e se transformam, é uma relação de mão dupla, né? Vamos pegar o exemplo aí de professor e aluno, né? A gente aprende muito com os alunos em sala de aula, eles trazem muita informação para a gente, eles compartilham esses conhecimentos, sejam de vivência, sejam de prática, sejam de situações que eles passaram na vida, e servem como exemplos para a gente, né? Então, quando eu pego lá na sala de aula, ela leva em consideração, né, que a gente está num ambiente de aprendizado e que nesse momento, né, todo mundo está aprendendo, todo mundo que está ali dentro está sendo estimulado a aprender, a receber um conteúdo e de todas as formas quando a gente fala sobre esse conteúdo, a gente consegue melhorar o nosso aprendizado, tá bem? Então, quando a gente fala também que os ambos se transformam, né? E eu lembro que eu falei isso no primeiro dia de aula para vocês vão sair diferente do que vocês chegaram aqui.
sejam por situações que nós passamos em sala, sejam por essa situação que a gente está passando, seja pelo conteúdo que a gente abordou em sala de aula. Eu, o Seabra, o Carlos Roberto, qualquer outro docente que entrou para dar aula para vocês, ele entra com um propósito para ensinar, aprender e se transformar. Os dois, né? Tanto quem está aprendendo como quem também está ensinando. Tá bem? Porque não há uma separação, é uma via de mão dupla. É para agora? Né? Então essa perguntinha aí, ela paira muito no ar, né? Quando a gente passa uma atividade prática, principalmente, né? Façam tal coisa de tal forma. É para agora, professor? Esse é para agora, a gente quer uma aplicação prática imediata, né? Nós queremos aprender a fazer da forma mais prática, buscando resultados rápidos, né? Então, para quem já subiu em altura uma vez, né, sabe que não é só simplesmente ver o andaime lá e sair subindo o andaime. Você precisa de um preparo, você precisa conhecer aquele andaime, saber como ele está fixado, se ele está preso, se ele está amarrado, se não está perto de nenhum ponto de fiação elétrica, para depois começar a colocar os equipamentos de segurança, para depois colocar lá os itens para você começar a subir, né? E o imediato é no mínimo 10 minutos para a pessoa subir no andaime, vamos falar assim. Assim se aplica também nas situações de espaço confinado, nas situações da NR12, nas situações aí da NR11, né? Muita gente quer operar empilhadeira, quer fazer o curso de operador de empilhadeira e não sabe que você tem que passar por conteúdo programático, pela carga horária, por questão de teoria e prática. Não achou que era só sentar lá na empilhadeira e dirigir. E não é bem por aí, não é assim que funciona, tá bom? Então, sempre lembrando aí que nós queremos aprender de fazer, para fazer de forma mais prática, buscando resultados rápidos, tá bem? Então, quando vocês forem ministrar um treinamento, né, então uma receitinha de bolo, treinamento de 8 horas, deixa as 4 primeiras horas para você fazer a teoria e na sequência você deixa o mesmo tempo para fazer a prática. Lembra que a gente está trabalhando com adultos, mas os adultos geralmente eles acabam tendo um comportamento semelhante ao das crianças, né? Eles querem o mesmo tempo para fazer a mesma coisa, tá? Se você deixa uma criança assistindo desenho 2 horas, o certo era você exigir o mínimo também de 2 horas de ensino, de utilizar ali aquelas 2 horas para estudar, para fazer alguma atividade da escola, tá? Mas o que acaba acontecendo é que ele prefere o que é mais agradável para ele, ele quer maior duração daquilo, tá bem? Então, isso é para agora, por a gente buscar resultados rápidos. E aí eu trago três, na verdade eu tenho alguns outros tópicos que eu quero mostrar para vocês, a diferença entre a pedagogia e a andragogia. Mas enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se entrou mais alguém. Nós temos aqui a, a Jane entrou, o 06 aqui que é o Ricardo, a Ana, o Helder e a Aline. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. O Ricardo mandou bom dia, beleza. Tranquilo, pessoal. Bom dia para todos que entraram agora. Vamos, já entraram ao longo da aula, né? Vamos dar sequência aqui. Quando a gente fala sobre pedagogia e andragogia, eu tenho alguns pressupostos, algumas relações aí que podem ser voltadas ao ensino da pedagogia e da andragogia. Então, a relação professor-aluno, né, na pedagogia, o professor é o centro das atenções, ele que ensina o que vai ensinar, como vai ensinar, ele que avalia a aprendizagem, né, ele que dá nota lá no, na prova, no teste, também. Na andragogia é diferente essa questão da aprendizagem. É uma característica mais centrada no aluno, buscando a independência e a autogestão da aprendizagem, tá bem? Razões da aprendizagem, na pedagogia, a criança ou os adultos aí, entre aspas, né, devem aprender que a sociedade espera que saibam seguindo um currículo padronizado, né? Espera-se que se saiba, que uma criança saiba
Matemática, por exemplo. Também, não, que ele não seja ali um indivíduo que todo momento pega o celular para fazer conta. Espera-se que saiba, tá bem? Esse é um princípio. Na andragogia, pessoas aprendem o que realmente precisam saber para uma aprendizagem para aplicação prática na sua vida diária. Tá? Então, a gente não vai ensinar cálculo para ninguém. A gente vai ensinar ali, por exemplo, para ele, na segurança do trabalho, que caso ele venha a cair, o peso dele vai ser X, a aceleração vai ser Y e a força de impacto dele vai ser W. Né? Então a gente tem que ensinar para ele um conceito, né, de cálculo, mas não ensinar lá novamente os cálculos que ele aprendeu enquanto criança. A experiência do adulto, né, o ensino é didático, padronizado, e a experiência do aluno tem pouco valor. No caso aqui da andragogia, a experiência é rica, ela é fonte de aprendizagem através de uma discussão e solução de problemas em grupo. Então muda bastante aí a experiência dos alunos. A orientação da aprendizagem, né? A aprendizagem ela geralmente é por assunto ou por matéria. Né? Então você tem lá ensino de português, ensino de biologia, matemática, geografia e por aí vai. Na andragogia, a gente trabalha baseado em problematizações, né? Conforme eu falei. A gente viu ao longo do nosso curso aí, né, a primeira matéria que vocês tiveram foi legislação em saúde e segurança do trabalho, porque é um assunto que a gente não tem na escola, a gente só vai ter isso caso a gente estude direito, caso a gente estude sociologia, caso a gente busque alguns cursos voltados a essa área mais jurídica, tá bem? Por isso que a gente exige uma grande gama de conhecimentos do profissional de segurança do trabalho. Um deles é conhecer a lei, para chegar a uma determinada solução, no caso aqui a prevenção de acidentes. Então eu falo muito para vocês, né, de maneira até didática, né, brincando, que a nossa NR, né, o nosso livro de NRs, ela é como se fosse uma bíblia para o profissional de segurança do trabalho. Guardada a devida importância, obviamente, da Bíblia, mas é ali que a gente vai encontrar os problemas e as soluções. A gente tem que conhecer as NRs justamente por causa disso. E um dos pontos que a gente tem que conhecer as NRs é a questão de treinamento, competência, habilidade, atitudes, e ainda, voltando à questão, quando a gente for falar sobre, quando a gente for treinar, orientar, dar curso para alguém, jamais esquecer desse propósito, né? De ensinar os adultos de uma maneira diferente do que ensinar criança, tá bem? Por que eu vou fazer? Né? Então, a perguntinha aí, né, geralmente do trabalhador, porque nós buscamos motivações internas. Né? Nós temos a questão da satisfação, ser reconhecido, melhorar a qualidade de vida na empresa, né? E estar mais bem preparado. Então a gente tem essa mania, né, de questionar tudo, por que eu vou fazer? Né? Então quando a gente vê um indivíduo que ele questiona bastante, geralmente ele está buscando aí satisfação, né, reconhecimento, melhorar a qualidade de vida na empresa e estar mais bem preparado para aquela atividade, para aquela tarefa. Então, um bom trabalhador da segurança do trabalho, ele continua estudando, ele continua aprendendo, ele continua buscando cursos para que ele atenda suas satisfações internas. Uma delas é a satisfação profissional. Tá? Outra delas é ser reconhecido, melhorar a qualidade de vida na empresa e estar mais bem preparado para aquela tarefa. Quando a gente fala ainda sobre essa necessidade de motivação interna, existe uma pirâmide na psicologia chamada pirâmide de Maslow. Ela é utilizada na psicologia, ela é utilizada na sociologia. E quando a gente fala sobre essa pirâmide, né, nós falamos sobre as necessidades de, de uma hierarquia de necessidades que um indivíduo precisa ter. Então, a primeira base, né, dessa pirâmide vem lá das questões fisiológicas, né? Então, se você tiver o que respirar, o que comer, o que beber, aonde dormir, né, de maneira agradável, né, uma boa cama, um bom alimento, uma boa água, o ar para respirar, é uma questão fisiológica, é a base dessa pirâmide. E aí a gente precisa ter alguns princípios acima, né, como ela
a parte da segurança. Então, a gente precisa de emprego, a gente precisa de um plano de saúde, ou ter saúde, né? Nós precisamos buscar algumas propriedades, né? Ter uma casa própria, um carro, de preferência quitado, né? Então, essa pirâmide de Maslow, ela traz essa situação para a gente, né, como uma questão de hierarquias das suas necessidades. Nós precisamos também de características sociais, né, por exemplo, uma família, amigos, né, uma pessoa para se relacionar, né, um amor na vida, né, não só um amor fraternal, mas um amor, uma pessoa companheira do seu lado. E na sequência a gente tem a estima, né, a necessidade de você ter uma autoestima, confiança, ser respeitado pelos demais, tá bem? E aí somente lá na ponta da pirâmide a gente tem lá a realização profissional, né, ou a autorrealização, que é o crescimento, o autocontrole, a independência, né, ter aí os seus desafios na vida, tá bem? E quando a gente fala sobre essa realização pessoal, principalmente, nós estamos levando em consideração a ser reconhecido, né? Muita gente atua dentro de empresa, não está trabalhando, na verdade não está trabalhando dentro da empresa, mas não tem o seu reconhecimento profissional, então ele aceita ali, a, ele aceita essa situação, né, de continuar estudando, de buscar melhorar, tá bem? Justamente para ser atendido numa motivação interna, algo que dentro dele ali faz com que ele seja continuar a estudar, continuar a aprender, tá bom? Buscar uma satisfação em ser reconhecido pelos demais, tá bem? A gente vê diversas classes de trabalhadores nessa imagem aqui, ó, desde do médico até lá na ponta, lá uma pessoa com uma bandeja na mão, ou o senhor lá do outro lado com uma colher de pau na mão. Todos esses trabalhadores, eles buscam satisfação, ser reconhecido pelo uniforme que estão utilizando, pela atividade que realizam, pelo ambiente de trabalho, e, consequentemente, eles devem estar relacionados a estar mais bem preparado para aquela determinada atividade. E na prática, como que fica, Conrado? Aprender é igual ter conhecimentos, habilidades e atitudes. Nós aprendemos, mas na prática, vivenciando e abstraindo, né, as relações com o nosso dia a dia, o famoso vai lá e faz na andragogia. Então, quando a gente pega aí aprender, né, a gente tem que ter os conhecimentos teóricos, né, conhecimentos práticos, as habilidades em relacionar e realizar aquelas atividades, e a atitude também que ela vai de encontro a você realizar o seu trabalho de maneira segura, de maneira coerente, de maneira a se relacionar com os princípios da segurança do trabalho. E nós aprendemos mais na prática, vivenciando e abstraindo as relações com o nosso dia a dia. Tá? Então, esse famoso vai lá e faz, ele vem de encontro justamente com o que a gente espera de profissionais da segurança do trabalho. Adultos, né, isso é uma estatística interessante, adultos lembram de 85% do que ouvem, veem e fazem após as 72 horas. Então, quando a gente fala sobre o ensino em si, né, a gente aprende por reflexão. A gente ouve, vê aquela situação, né, mas a gente, após 72 horas, né, então praticamente 3 dias depois, a gente começa a absorver de maneira mais adequada, tá bem? Só que a retenção é apenas de 10% se apenas ouvissem o conteúdo, né? Então é legal a gente parar um pouquinho nessa estatística e trazer com que a gente está abordando, está passando, está vivenciando agora. Muito provavelmente, não só nas minhas aulas, mas nas aulas dos demais professores, vocês estão participando aí de maneira remota, né, ouvindo, vendo slide. Mesmo assim, a gente está absorvendo, né, apenas, né, 10% do conteúdo. Porque a gente está retendo apenas 10%, porque a gente está apenas ouvindo o conteúdo. Se nós estivéssemos em sala, né, ouvindo, vendo, trazendo exemplos, né, a gente melhoraria certamente a qualidade da técnica do ensino em si. Tá? Mas é uma situação, pessoal, que ninguém gostaria de estar passando.
tá bem? Certamente, quando a gente fala sobre ensino, essa questão da pandemia aí, logo, logo, ela vai ser tema de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, porque os professores precisaram se reinventar e os alunos também. Eu vi ontem uma reportagem do Brasil, né? Cada 4 pessoas, né, uma tem internet em casa. Então, a gente não pode avaliar as pessoas pela sua infraestrutura, né, nem pela falta de vontade em não estar aqui assistindo aula neste momento. A gente tem que conhecer em contrapartida o que está acontecendo do lado de lá, tá bem? E pode ser que muitas vezes um aluno da segurança do trabalho, ou alguém que você está dando um curso, ele não teve tanto acesso à informação, à internet, a livros, a práticas. E aquele momento é aquele único contato que ele vai ter com você que você vai precisar ensinar. Então, vou dar uma dica para vocês aí, uma dica de ouro, né? Pega esse cara para ser o exemplo, né? Pega esse profissional que está assistindo o curso, para você colocar ele num cinturão trava-queda, né? Pega ele para você colocar ele numa situação de, de fazer uma baliza com uma empilhadeira, tá? Porque ele não teve tanto acesso à informação, tá bem? Mas aquela prática que ele teve naquele momento pode ser um ponto ali de divisor de águas na vida dele, tá bem? Não estou falando para vocês darem preferência para todos os exemplos com aquele determinado treinando, né, aquele educando. Mas saibam que essa atitude, né, do instrutor, né, certamente aí vai ser guardada na vida dele pro resto da vida, tá bem? E sendo assim, a gente chega no final de mais uma gravação da nossa aula, né, deu aí aproximadamente 50 minutos de aula, mais ou menos o que a gente pretendia trabalhar. Eu Eu acho um assunto muito bacana quando a gente fala sobre a andragogia em si, né? Mas lembrando que a gente precisa, né, ainda de livros, de teoria, de mais práticas para a gente poder aí, se tornar um bom instrutor de educação, seja de oratória, seja de PowerPoint, seja de várias coisas, pessoal. Fiz um curso faz pouco tempo aí no Senac, que a pessoa que estava dando o curso ali, ela tinha um conhecimento fantástico, né, e o que ela usava de PowerPoint ali era só pra gente, ela já sabia os slides, a ordem de frente para trás, de trás para frente, né, ela não precisou ali ficar se baseando em apresentação, né, mas pra gente é bom, porque a gente tinha um acompanhamento. Mas quando a gente pega lá a parte prática, no qual ela foi fazer a parte prática comigo, né, eu senti muito maior aceitação da técnica, maior aceitação do que ela passou na teoria, do que se realmente eu só tivesse tido a aula teórica e ido embora, né? Então, quando a gente fala sobre educação ali, principalmente da andragogia, lembre-se sempre, né, do adulto, lembre-se sempre que ele aprende de maneira diferente do que a criança, e ainda respondendo aquelas 5 perguntinhas que a gente mostrou, né? Se o que isso vai mudar na vida dele, se é para agora, né? Se é para quê, né? Ou para quê, né? E se ela vai usar isso na sua vida, tá bem? Então, quando a gente fala dessas perguntinhas aí da andragogia, né, não se esqueçam que a gente aprende a gente vai absorver melhor o conteúdo através da sua teoria associada à prática, tá bem? Então, basicamente o que eu queria passar para vocês era só tudo isso, né? Quem assistiu aí a primeira aula, né, consegue ter uma ideia melhor do que a gente já tá passando agora, né? Tá vendo agora. Eu vou deixar de gravar a aula agora, né? Mas eu fico aqui para tirar alguma dúvida, para responder algum questionamento de vocês, tá bem? E se vocês quiserem também, eu tenho mais conteúdo, né, dessa matéria de andragogia, posso estar disponibilizando para vocês também, tá bom?
Então, deixa eu só ir aqui no chat ver se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Tenham gostado aí da nossa aula, tá bem? Deixo o meu e-mail aqui para vocês. Podem entrar em contato comigo assim que vocês precisarem, tá bem? Então, um forte abraço, até a nossa próxima aula.